Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito. Combinado? Beleza? Então vamos pro relato de hoje. Para quem gosta, olha lá, o assunto é lobisomem. Meu vizinho é o lobisomem, parte 2. Eu vou deixar a parte 1 nos cards, tá? Pra gente poder acompanhar. Quem não viu a parte 1 já pode ver a parte 1 e vamos lá. Olá, Ana e Assombrados. Preciso confessar que me diverti muito lendo os comentários da primeira parte do meu relato. Eu fiquei boba de ver a mulherada com fetiche em lobisomem. O título do meu relato é Meu vizinho é o lobisomem? E o subtítulo que você colocou é: estaria ela diante de um lobisomem do bem? Ana, quando eu mandei a primeira parte do meu relato, me lembro que enviei no final de fevereiro e você leu ele no final de março. Demorei para escrever essa segunda parte porque fiquei um pouco receosa de enviar. Mas tudo relatado aqui está sendo contado de forma totalmente anônima. Sim. Eu sei que dei alguns detalhes no primeiro relato, mas de qualquer forma acredito não serem suficientes, né? Não sei. Meu Deus, vocês tomem cuidado aí para não passar o que não quer ser passado. Não precisa. A gente quer sempre saber, assim, o principal da história. Se não quiser, não precisa falar lugar, pode colocar um local fictício. Por isso que eu sempre peço nomes fictícios. Se quiser, tem gente que troca profissão, sabe? Troca idade, para manter a história, né, pra gente poder compartilhar a história, mas sem identificar quem foi, onde foi, mudar algumas coisinhas assim, sabe? Então, não sei. Bom, já troquei os nomes, vamos ao relato. Beleza, vamos lá. Desde que o meu vizinho, vamos chamá-lo aqui de Alex, desde que o Alex foi arrumar a minha cerca elétrica... Ai, acho que eu tô lembrando o relato... Desde que o Alex foi arrumar minha cerca elétrica, nós ficamos cada vez mais próximos. Trocamos contato e ele mencionou que não tinha nenhuma outra rede social a não ser o WhatsApp. Não tem Facebook, não tem Instagram. Confesso que isso me deixou um pouco intrigada. Eu também não uso Facebook. Gente, se escutar batidinha, é o brinco que fica fazendo troca, tá? Eu também não uso o Facebook, nem sou muito ativa no Instagram, mas fiquei pensativa sobre aquilo. Fiquei pensando, gente, será que esse homem é casado ou foragido da polícia? Não é possível tanto mistério assim. Eu achei um pouco suspeito, mas eu sou uma pessoa desconfiada por natureza. Pensei em me afastar dele. Com tantos casos de feminicídio que vem acontecendo, eu tava até com certo receio de me envolver com alguém. Eu parei até de assistir jornal, porque eu já não aguentava mais ver tantos casos de feminicídio. Tentei me afastar do Alex, mas não foi bem isso que aconteceu. Semanas depois que ele arrumou a minha cerca, o meu chuveiro queimou. Perguntei se ele me recomendava alguém de confiança para arrumar para mim, mas ele prontamente se ofereceu para arrumar. Eu perguntei a ele quanto ele me cobraria e ele disse que nada, que estava fazendo de boa vontade. Eu confesso que me senti um pouco incomodada. Eu sempre fiz de tudo para não depender dos outros para nada. Desde pequena sempre fui uma criança que tinha que se virar sozinha, pois eu não gosto de incomodar as pessoas e nem de sentir que eu estou devendo algo a elas. Mas eu digo isso porque quando eu era criança, um vizinho idoso quase abusou de mim. Porque eu pedi para ele que ele me ajudasse a esquentar a pizza congelada que a minha mãe havia deixado para mim. Eu tinha 9 anos. Eu estava sozinha em casa. Eu não havia tomado café da manhã e eu já não estava me aguentando de fome. Porém, eu não sabia como ligar o forno, porque minha mãe só havia me ensinado a mexer no micro-ondas. E o nosso micro-ondas estava quebrado. E aí a minha mãe nunca havia deixado eu mexer no forno. Só que eu acho que ela tinha esquecido desse detalhe do micro-ondas estar quebrado. Então, eu perguntei para o meu vizinho, na época, um senhor de 60 e poucos anos, se ele poderia me ajudar a ligar o forno. Depois que ele ligou o forno para mim, ele falou que eu tinha que pagar pela ajuda que ele me deu de alguma forma.
Eu vou te dizer uma forma de pagar. Pagar. Insinuando que eu tivesse que fazer algo com ele. Eu havia agradecido por ele ter me ajudado e até convidei ele para comer comigo. Ai, judiação, né? Criança, inocente. Eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer, até ele tentar vir fazer algo comigo. Não chegou a acontecer nada, mas ele me disse: você foi me incomodar na minha casa, me pediu ajuda e eu te ajudei. E agora você não quer nem me agradecer pelo que eu fiz por você? Nada nessa vida é de graça. Essas palavras nunca saíram da minha cabeça, mas nada chegou a acontecer. Gente do céu. Tá vendo como que você fala para uma criança, o que faz ela, né? Isso fica, gente. Então, eu sempre tentei me virar sozinha para não ficar dependendo de ninguém. Porque na minha cabeça a pessoa sempre estaria esperando por algo em troca. Talvez muitos assombrados vão dizer que eu fui irresponsável por chamar um homem para... Mas, gente, 9 anos de idade, né? Chamar um homem para dentro da minha casa enquanto eu estava sozinha. Mas, gente, eu era criança, eu estava com fome, eu não via maldade nas pessoas. E também os meus pais não conversavam sobre esses assuntos comigo. E esse meu vizinho era muito elogiado por todos por ser muito bonzinho. A gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos também, né? Ver, às vezes, aquele, nossa, acima de todas as suspeitas, não tenha tanta certeza assim. Bom, eu estou sempre disposta a ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, mas eu não consigo esperar gentileza gratuita de ninguém. Mas isso é algo pessoal meu, eu só estou explicando para que vocês não achem que eu sou uma pessoa chata ou amargurada. Bom, continuando o relato. Eu ainda estava achando o Alex muito misterioso, então eu não pretendia ter nada com ele. E não quis aceitar que ele arrumasse o meu chuveiro de graça. Ele então me pediu para fazer um bolo para ele. Eu concordei. Na minha cabeça aquilo fazia sentido. Assim que ele chegou na minha casa, eu fui prestar atenção na reação das minhas cachorrinhas e elas novamente ficaram quietinhas na presença dele. Deitaram no chão e ficaram abanando o rabinho com a cabeça baixa. Quando elas fazem isso é porque estão felizes. Mas não latiam e nem tentavam pular nele, igual elas sempre fazem com as minhas visitas. Enquanto ele arrumava o meu chuveiro, fui fazer o bolo que ele havia me pedido. E o meu fone de ouvido estava no último volume, ouvindo Mistérios da Meia-Noite. Eita, do Zé Ramalho. Cada coisa, né, Ana? Gente, que coincidência. Imagina, ouvindo Mistérios da Meia-Noite com o homem lá arrumando. Mas eu comecei a ouvir essa música desde que eu comecei a assistir a novela do Roque Santeiro. Mas essa novela do Roque Santeiro não é uma mais recente? Tipo Pedra sobre Pedra, alguma coisa assim? Bom, nessa novela tem um homem que vira lobisomem, é verdade. Então agora eu já não sei mais que novela que é, porque tinha uma que tinha um monte, que tinha umas coisas misteriosas. Bom, que tinha o Tonho da Lua. Que novela que é que tinha? O Tonho da Lua era lobisomem, não era? Agora eu não sei se nessa que cantava. Enfim, vamos lá. Bom, se me permite fugir um pouco do assunto, Ana, eu adoro as novelas antigas. Eu tava assistindo a novela América e aí eu comecei a ficar intrigada com a atriz Samara Filippo, pensando, gente, com o que essa moça parece? Esse rosto é muito familiar. Eu tenho certeza que mais alguém já deve ter comentado sobre essa semelhança. Sim, muita gente fala. Mas voltando ao relato mais uma vez aqui, ó. Eu e o Alex passamos a conversar todos os dias pelo WhatsApp. Ele é bem introvertido, mas fazia de tudo para puxar assunto comigo pra gente não ficar sem conversar. E desde o dia que ele arrumou a minha cerca, toda semana aparecia algo para ele consertar na minha casa. O meu cano da pia entupiu, meu ar-condicionado estava fazendo um barulho estranho, minha luz do banheiro ficava ligando e desligando até queimar. Aconteceu tudo isso uma semana após a outra, e foi ele que consertou todas as vezes. E todas as vezes eu fiz bolo para ele. Mas eu fazia bolo todas as terças e quintas mesmo, porque eu levava em grandes quantidades para distribuir no centro espírita. Então, o que é mais um bolo, né? Então, eu fazia com gosto, sabendo que estaria retribuindo a gentileza dele de alguma forma. Ele me convidou para sair. E eu desmarquei com ele 3 vezes.
até finalmente aceitar. Eu estava insegura. Já tinha um tempo que eu não me relacionava com alguém. Minha mãe até comentou uma vez que eu ia ficar Não, ela comentou uma vez que eu ia virar beata. Mas eu sou bem tranquila em relação a essas coisas que envolvem relacionamento. Não me faz falta, sabe? Mas esse homem mexeu tanto comigo que eu não consegui evitar a vontade e a curiosidade que eu sentia em sair com ele. Nós saímos e o nosso encontro foi bom. Fomos em um ótimo restaurante aqui da minha cidade. Ele contou que é uma pessoa mais solitária e que gosta de ser assim, que é de uma cidade do interior e que veio para minha cidade porque as condições de vida aqui são melhores. Ele me explicou que tem cifose na coluna e por isso ele sente tantas dores nas costas. E é corcunda, como eu havia comentado com vocês no primeiro relato. Na verdade, eu me identifiquei bastante com ele. Ele parecia apenas uma pessoa reservada, assim como eu. Dentro do carro, demos o nosso primeiro beijo. Que foi assim de tirar o fôlego. Me dei conta que estava totalmente fora dos meus planos de me afastar dele. Chegamos em casa e ele perguntou se podíamos continuar saindo e nos conhecendo. Eu disse que sim e fomos ficando cada vez mais próximos. Lembram da Dona Rita? Aquela minha vizinha que desmaiou porque alegou ter visto um suposto lobisomem voltando à forma humana? E foi socorrida pelo Alex? Ah, lembrei. Eu sempre vou na casa dela para ajudar ela a pagar as contas pelo aplicativo. Ela estava me mostrando a nova tatuagem que ela fez na perna, que segundo ela é uma oração de São Cipriano para afastar o lobisomem. E que ela fez depois que viu esse lobisomem no mato. A tatuagem ocupa a canela inteira dela. Eu achei engraçado, mas ela é bem modernona, sabe? Bem moderna, ela é bem moderna. Tem várias tatuagens, eu vou até... Ok. Bom, ela nunca mais voltou naquele matagal e estava falando assim pra mim. Aí eu tinha que fazer uma oferenda pro Exu, mas eu nem posso fazer, porque não dá pra ir no mato. Eu morro de medo de ver aquele bicho na minha frente de novo. E ela fala isso com tristeza, viu? Nesse mesmo tempo, quando eu saí da casa dela, já havia começado a quaresma. Eu estava no portão de casa, jogando conversa fora com o Alex, e a Dona Rita estava vindo do mercadinho. Parou para conversar com nós dois, deu um saco de manga para mim e um saco de manga para ele. Manga, sabe, de fruta. Ela mostrou pro Alex a tatuagem que ela havia feito para espantar o lobisomem e falou para ele que ela estava fechada com São Cipriano. E ele falou assim: "Nossa, mas isso é muito perigoso. Tenho certeza que agora ele vai ficar longe da senhora." Ele balançou com a cabeça para os dois lados e riu, tipo. Ele perguntou para mim e para Dona Rita: "Qual ligação que São Cipriano tem com os lobisomens?" Eu mesma, Ana, para ser sincera, eu não faço ideia. Mas a Dona Rita falou que ele era um santo muito poderoso e que tem uma oração no livro dele, que a pessoa se transforma em lobisomem, que o livro tem várias orações poderosas. E aí o Alex só falou assim: "Ah, que bacana, não sabia." E a Dona Rita continuou falando: "Eu conheço um homem que vira lobisomem. Ele levou 5 tiros e não morreu. E os dedos das mãos dele são todos tortos. Ele atravessa a parede e fica invisível. Só que agora ele tá preso porque ele faz parte do crime organizado." Gente do céu. E o Alex então falou: "Por que ele não atravessa as paredes da prisão para sair, então?" Eu acho que faz total sentido, né, Ana? Já que ele atravessa paredes, por que ele tá preso? Dona Rita falou que era porque ele estava sem o livro. Eu e o Alex só estávamos ouvindo tudo que ela dizia. Ela estava contando as histórias de quando ela morava no Mato Grosso. Ela disse que lá tem muitos lobisomens. E a Dona Rita então perguntou se ele não ia no mato com ela, para ela colocar oferenda pro Exu e devolver um perfume que ela tinha roubado da Pombagira. Ele disse que não gosta dessas coisas e que infelizmente ele não poderia ir. E você acredita que ela falou isso, Ana?
Que pena, eu ia me sentir tão segura se você fosse pro mato comigo. E ela falou em tom de safadeza, tá, Ana? Ela falou isso num tom de safadeza. Ai, ai, quando começou a quaresma, eu passei a escutar quase todas as noites as garras arranhando o meu muro novamente. Mas às vezes eu penso que estava enfrentando talvez uma guerra espiritual, que eu fiquei tocada com a situação que aconteceu com a dona Rita e com a situação que aconteceu na minha casa. Para quem não se lembra, a minha casa foi invadida enquanto eu estava tomando banho. O bandido não teve acesso a mim, pois eu estava trancada no banheiro. As minhas cachorrinhas latiam muito, mas de repente o bandido começou a gritar e as minhas cachorrinhas pararam de latir. E eu escutei que tinha mais alguém na minha casa, além desse homem, né? Após isso, eu fiquei em estado de choque até a polícia chegar e já não escutava mais a voz desse bandido e nem as minhas cachorrinhas latindo. Tava tudo num completo silêncio. Essas garras que eu escutava no meu muro, eu imaginei ser de algum espírito obsessor que estivesse tentando tirar a minha paz. Na quaresma, esse barulho ficou ainda pior. E eu sou muito sensível ao mundo espiritual. Bom, fui fazer a galinhada fraterna do meu centro espírita e o Alex perguntou se podia me ajudar. Eu disse que sim, e passamos o dia todo cozinhando. Eu adoro a companhia dele. Perguntei se ele gostaria de ir ao centro espírita comigo e ele disse que não se sentia muito confortável. Ele disse que não se sentiria confortável, já que ele não frequenta, mas que seria um prazer me levar e me buscar. E foi o que ele fez e vem fazendo desde então. Apesar de ser espírita, eu acredito em tudo, mas essa situação de lobisomem era um pouco difícil de entrar na minha cabeça. Não é que eu não acreditasse, mas eu ficava imaginando uma forma de como ser possível isso acontecer no corpo físico de alguém, como relatou minha vizinha, Dona Rita. Fui ao centro e o médium, que estava palestrando lá na frente, olhou para mim e disse a seguinte frase: "O pior cego é aquele que não quer enxergar." E deu uma palestra sobre pessoas que não aceitam ver a verdade das coisas. Eu fiquei me questionando o que ele quis dizer falando aquilo e olhando diretamente para mim. Nesse dia eu consegui ficar até o final. Senti um mal-estar muito grande. Nesse dia eu nem consegui ficar até o final. Senti um mal-estar muito grande e fui embora. O Alex já estava lá fora no carro me esperando. Quando ele me viu, perguntou se eu estava me sentindo bem e eu disse que estava só um pouco cansada e que eu queria ir embora mais cedo. Fiquei tentando refletir sobre o que o médium havia dito. Me questionei se eu não estava me enganando a respeito do Alex, mas eu, até então, não tinha visto nenhum comportamento ruim dele para comigo ou com qualquer outra pessoa. Eu e o Alex estávamos conversando sobre o filme. Que filme? Eu e Alex estávamos conversando sobre o filme. Sobre o filme A Incrível História de Adeline. Adeline. Recomendo que, se vocês ainda não assistiram, que assistam, pois é muito bom. Estávamos discutindo sobre o que aconteceu com ela no filme, se seria realmente possível acontecer isso com alguém, o que aconteceu com ela, né? Tem spoiler? Não sei, gente. Eu não assisti o filme, eu não sei se o que ela vai falar aqui tem spoiler ou não, mas fiquem atentos, talvez tenha. Ela sofreu um acidente de carro e esse acidente fez com que ela parasse de envelhecer. Ela tem que ficar fugindo e trocando sua identidade para não ser descoberta, para que ninguém queira estudar o DNA dela. Ele afirmou com toda certeza que aquilo, sem sombra de dúvidas, era algo possível. E entramos em outro debate sobre mutação genética. Eu confesso que eu fiquei vidrada no assunto. De repente, trocamos de assunto e ele começou a falar sobre as fases da lua e me questionou. Você sabia que o nosso humor pode mudar de acordo com a lua? E eu falei, nossa, que engraçado, não sabia. Ele então disse algo que me deixou pensativa. A lua cheia deixa as pessoas nervosas e agressivas, você já reparou? Mas isso é verdade mesmo. Eu falei que nunca havia parado para pensar nisso e ele insistiu. Teve 3 luas cheias até agora.
A próxima vai ser no dia 11 de abril. Essa nossa conversa foi antes do dia 11, tá? E aí eu perguntei, isso incomoda você? E ele disse, me incomoda um pouco. Aí eu perguntei o motivo e ele disse que isso era coisa de pessoa do interior. Que no interior é normal as pessoas terem essa crença. Ele não soube explicar, ou não quis, mas acabamos mudando de assunto. Naquela mesma semana, no centro espírita, o médium que estava falando lá na frente disse que tinha um animal tirando o sono de alguém que estava ali. Uma mulher levantou a mão e disse que era o sono dela, porque ela não parava de apostar no tigrinho. Após ele dar uma longa palestra sobre aprendermos a controlar os nossos vícios, ele me olhou rindo e disse, o tigrinho não tira sua paz, né, minha filha? Eu respondi a ele que não, e ele me disse, menos mal, pelo menos isso. Eu não entendi o que ele quis dizer e o questionei, mas ele só me disse assim, filha, fique em paz, agora vai, que seu namorado está esperando você. Tem hora certa para tudo. Gente do céu, mas como fala em enigma? E aí? Dessa vez eu saí de lá em paz. O Alex estava me esperando e eu contei a ele sobre o animal que estava tirando o sono de alguém ali e falei que era o tigrinho. Ele riu e ficou me olhando e falou, ainda bem que a gente não joga no tigrinho. E rimos e encerramos o assunto. Eu não sei explicar o que aconteceu nesse dia para o médium dizer isso. Não sei nem se eu entendi o recado, mas se alguém aí entendeu e quiser me dizer, por favor, fique à vontade. Na lua cheia que teve em abril, eu notei um comportamento diferente nele. Reparei ele mais ansioso, com as veias muito saltadas, e normalmente elas não são assim. Não o questionei. Eu senti que ele estava muito sensível nesse dia, mas em momento algum me tratou com rispidez. Perguntei a ele se ele queria um momento sozinho nesse dia, porque ele não parecia bem, e ele disse que fazia questão da minha companhia ali com ele. Ficamos na casa dele, comendo besteira, assistindo filme, mas eu estava tão cansada nesse dia que acabei dormindo cedo. Fui acordar às 2 da tarde do dia seguinte. Nossa, dormiu cedo e ainda acordou 2 da tarde? Eu nunca havia dormido tanto. Eu acho que era a energia pesada da quaresma que estava acabando comigo. Mas em compensação era final de semana, então não havia problema. Na lua cheia de maio, ele estava com o mesmo comportamento. Mas como era começo de semana, eu não passei a noite na casa dele. Mas também não o vi indo trabalhar pela manhã no dia seguinte. E ele me falou que havia apenas perdido o horário. Me apeguei a ele, mas tem algo que ainda me parece oculto. E eu não posso falar sobre algo que eu não vi, né? Porque eu de fato não vi nada. Estamos namorando. Temos muito apego e carinho um pelo outro. Fazemos tudo juntos. Tudo mesmo. E ele faz de tudo para tentar me agradar. Mas eu sinto que tem algo que eu ainda não sei sobre ele. Bom, é isso. Desculpe se de alguma forma eu frustrei as expectativas de vocês, mas eu não posso afirmar nada que eu não tenha certeza. Ok. Bom, um beijo pra você, muito obrigada. E aí, gente, eu vou deixar, como eu disse nos cards aqui, a parte 1, para vocês entenderem melhor o que tá acontecendo aqui. Mas a dúvida é, será que ele é um lobisomem ou não? Tem que ver a parte 1 para vocês entenderem melhor, tá bom? Então clica aqui nos cards que eu vou deixar a parte 1. Menina, e aí? Não sei, porque eu já recebi, tem relato aqui de uma moça que diz que namora um lobisomem, a outra que é casada com um. Então, gente, eu não sei. É tanta história, tanto relato. E olha que tem muito relato de lobisomem. Me digam, qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, conta pra gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!